Saudações! Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA eu vou falar um pouco sobre a importância do Brasil e o roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, novamente. Porque eu gostaria de falar um pouco do Brasil, passei esses dias todos sem falar assim, de uma análise de conjuntura do Brasil, e é necessário, assim, no começo do ano falar sobre isso, sabe? E, primeiramente, é muito importante que o povo, as pessoas peguem a visão da importância do Brasil, sabe, para o mundo, não só com relação a dotes da natureza, entende? Como a natureza abençoou esse lugar, como nação do Evangelho, entende? Já prevista há séculos, sabe? Não só com relação à importância do Brasil com relação à água, sabe? Como manter o mundo alimentado, entende? Se houvesse uma guerra nuclear havendo uma guerra nuclear entre a China e os Estados Unidos, a única nação que teria capacidade suficiente para manter a humanidade viva e alimentada é o Brasil, entende? A gente tem uma importância fundamental, velho. E é necessário pegar essa visão, velho. Entende? Essa gente não quer comer. Então essa gente tem que trazer tecnologia para cá, velho. Essa gente tem que servir ao povo através do próprio servir a Deus, entende? Porque as metrópoles, as metrópoles, a ilusão imperialista dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte, menos o Canadá, da ilusão do partido ímpio que se diz comunista chinês, entende? Toda essa gente, é importante entender que essa gente não tem essa força que parece ser, sabe? E entender qual é a importância do Brasil com relação ao mundo, sabe? Então hoje eu gostaria de frisar no roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, porque é importante que toda pessoa que tem contato com esses conhecimentos fale sobre isso às outras pessoas, sabe? Então, o Brasil deve deixar de arrecadar 457 bilhões em 2021. Deixar de arrecadar isenção fiscal, sabe? É a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas lucrando, tirando dinheiro da saúde do povo em meio à pandemia, gerando o genocídio de uma pandemia, tirando dinheiro da educação do povo, gerando a alta na taxa de homicídios, entende? Sabe? Em um país... a gente vive em uma guerra, velho. São 60 mil homicídios ano, sabe? Em média, no Brasil, sabe? Isso é maior do que todos os homicídios que foram gerados na guerra da Síria, entende? Que é 47 mil, entende? E isso é programado, isso é formado para eles, para que o povo entre em guerra consigo mesmo e não pegue a visão de quantos são explorados, entende? E é através disso, desse roubo de 457 bilhões, que eu rio com um fanático psicótico nazifascista esquizofrênico como Bolsonaro, que é uma marionete da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, assim como qualquer outro desgovernante. O quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia formada pelos bancos, pelos esquizorrentistas, pelos próprios desgovernantes, entende? Que lucram com o sangue e o suor do povo, rouba o povo diariamente, entende? Seja através de uma dívida nunca auditada, como é a dívida pública brasileira, já falei sobre isso aqui no canal, mas eu gostaria de frisar nisso com relação a Bolsonaro, o fanático psicótico nazifascista, esquizofrênico, enfim. Eu já falava isso desde antes da eleição dele, aqui mesmo no canal, mas com relação a rir quando ele diz que o Brasil está quebrado, entende? Enquanto dá de isenção a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, 457 bilhões de reais. 457 bilhões de reais são 9 meses de auxílio emergencial. Auxílio não, né? Tomada emergencial, entende? O devolver ao povo que é do povo, entende?
É sobre isso que a gente está falando. Em um país onde 10% da população ganha R$ 11 por mês. Entende? Enquanto é expropriada e roubada diariamente. Sabe? 9 meses de auxílio para o povo não passar fome, né, man? E aí a gente, por exemplo, em 2020 foram 350 bilhões em isenção fiscal para essa gente, entende? São 7 meses de auxílio emergencial. Se a gente for contar 1,3 trilhões, 1 trilhão e 300 bilhões de reais dados aos bancos, aos esquizorrentistas, aos desgovernantes, enfim, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, em março do ano passado, em 2020, por causa da pandemia, entende? Dinheiro dado da gente aos bancos, sabe? Para lucrar pelos bancos, para pagar o fluxo de caixa deles, entende? Para roubar o povo, velho. Através de gente que sai desses bancos para trabalhar para o desgoverno, para roubar para os próprios bancos e depois voltar a trabalhar para os mesmos bancos, entende? Coisa que foi de praxe no desgoverno ímpio do petismo, como coisa que foi de praxe em FHC, enfim, nos últimos anos da falácia constitucional do Brasil, sabe? Através também de uma dívida que nunca foi auditada, a qual eu já falei várias vezes aqui no canal, sabe? Esses 1,3 trilhões, 1 trilhão e 300 bilhões, dá R$ 8.000 a cada brasileiro. Não importa se ele tem 80 anos ou 2 meses de idade, entende? R$ 8.000 na casa de uma Dona Maria que não tem nem o que comer, enquanto tem que cuidar de 12 filhos. Para cada filho, R$ 8.000. Roubado pelos bancos. Né? Dividindo no mês é R$ 666,66 para cada brasileiro por mês em uma pandemia, entende? Aonde não tem nem projeto ainda para ter uma vacinação. Véio, sabe? E eu não vou nem... Eu vou falar um pouco mais sobre a vacinação mais tarde, nesse próprio vídeo, para vocês entenderem como essa gente é hipócrita e lucra até com o genocídio do povo. 1,3 trilhões foram dados aos bancos, esquizorrentistas, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, no começo da pandemia. 350 bilhões de dólares, tinha 450 bilhões. Mas o desgoverno Bolsonaro e Paulo Guedes já gastou desses 450 bilhões 100 bilhões de dólares. 500 bilhões de reais, entende? 350 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão 886 milhões 670 mil reais, entende? 670 milhões de reais. 1 trilhão 886 bilhões 670 milhões de reais no exterior. Parado, dinheiro parado, enquanto o povo está passando fome. E os caras cortam o auxílio em um país onde 10% do país ganham R$ 11 por mês. É esse genocídio que a gente está falando, entende? É esse genocídio que o povo tem que acordar para acabar, entende? E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre a pandemia, né? A população brasileira é 209 milhões de pessoas e 500 mil. 209 milhões e 500 mil pessoas. 2 doses da vacina são 40 dólares, vezes R$ 5,30, que é o preço do dólar, é R$ 212,04 para cada brasileiro que tomar a vacina, entende? O custo total, tendo esses números como base, é 44 bilhões 422 milhões e 380 mil reais, entende? É o auxílio emergencial de um mês, sabe? Isso sem saber se a vacina funciona nas mutações do vírus, porque até agora não foi nem testado. E a gente está vendo mutações na África do Sul, na Inglaterra e aqui no Brasil, com certeza já há mutações do vírus
próprias no Brasil, entende? Enquanto o povo está saindo na rua para ter o que comer, sabe? É isso que essa gente gera. E a gente vê na televisão pessoas falando que o país está realmente quebrado e que não tem dinheiro para dar para o povo não precisar sair de casa, sabe? Num lockdown real, entende? É essa a usura dessa gente, entende? É isso o quanto eles são genocidas, sabe? Isso sem saber se a vacina funciona nas mutações do vírus e sem o mínimo necessário de 5 anos para testes. Toda vacina para vírus, ela é necessário 5 anos para teste, sabe? E isso não aconteceu em nenhuma vacina do vírus. Sendo que tem transgênicas, coisas que podem acontecer com o organismo das pessoas que não foram testados, porque é necessário 5 anos de teste, entende? Pensando mundialmente, todo esse dinheiro em todos os países onde vai ser aplicada a vacina, sem saber se serve ainda nas mutações, este é simplesmente a maior operação única de transferência de renda, ou seja, de expropriação, do roubo da classe trabalhadora, entende? Da história do capitalismo. É isso que está acontecendo, sabe? E isso já foi pensado desde antes. Já tinham projetos e análises de como uma pandemia funcionaria e os capitalistas aproveitaram e implementaram essa transferência de renda, ou seja, essa expropriação, o roubo da gente, do trabalho da gente, entende? E aí eu chego na contradição básica do capitalismo, sabe? A contradição básica do capitalismo nele há competição entre os capitalistas, entre a burguesia, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que não pensa como uma só, mas pensa em uma estrutura de tribo feudal, sabe mesmo, sabe? De estrutura de um clã contra outro, sabe? Que essas próprias corporações, sabe? E tem gente que até defende o neofeudalismo, entende? Ou seja, a tirania dessas corporações, e se intitula anarcocapitalista. Velho, isso é ridículo, velho. É ridículo, velho. Aquela gente é ridícula, velho. É sem argumentos e não tem argumentos. A contradição básica do capitalismo, nela a competição entre capitalistas, ou seja, entre a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, tem a forma de economizar os custos do trabalho, ou seja, lucrar, deixando de pagar ao trabalhador, sabe? Como aconteceu aqui no Brasil, através da reforma da Previdência e a reforma do trabalho, tá? A reforma do trabalho chega ridículo. Competem pagando menos aos trabalhadores, colocando máquinas no lugar dos trabalhadores, mudando a produção para onde os salários são menores, enfim, várias formas para diminuir o salário do trabalhador. Lucrando, pagando menos aos trabalhadores, isso está acontecendo aqui no Brasil neste exato momento de várias formas. Aqui há uma contradição. Quanto menos se paga aos trabalhadores, quanto menos dinheiro se paga ao trabalhador, quanto mais a burguesia, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, os esquizofrentistas, lucram com o sangue e o suor do povo, com o trabalhador, mais eles serão, menos o trabalhador será cliente deles, entende? Aceitarão sua expropriação. Com o dinheiro para comprar o que produz, não vai ter dinheiro para comprar o trabalhador aquilo que ele mesmo produz, entende? Ou seja, economizar, e eles lucram com o custo do trabalho e geram mais desigualdade, gerando crise, ou seja, a queda, para gerar mais da mesma, mais queda, mais desigualdade, entende? Quanto mais o capitalismo gera desigualdade, apressa a própria queda do capitalismo, entende? Não há saída para essa contradição capitalista, o que torna ainda mais óbvio a inevitabilidade do fim do sistema ímpio capitalista. A desigualdade mede quanto a riqueza se tem nas mãos de poucos relativamente a muitos. Quanto mais a riqueza fica na mão de poucos, menos os muitos podem comprar. Isso é mais uma expressão da própria queda do capitalismo.
mais uma forma de como a desigualdade gera a própria queda do capitalismo. Quanto mais se concentra a riqueza na mão de poucos, gera mais desigualdade. Quanto mais gera desigualdade, mais acentua-se o espírito revolucionário, entende? O espírito, ou seja, quando falo espírito revolucionário, acentua-se a luta contra o próprio sistema ímpio genocida, entende? Ou seja, a queda do próprio capitalismo, alimentando mais e cada vez mais conscientizando o povo, sabe? Tendo o povo consciência de classe, a consciência de classe real, a consciência da unidade, entende? Quanto mais o povo compreende o que são um só, mais tem consciência una, entende? É disso que eu estou dizendo com relação à consciência de classe. E aí, eu preparei esse parágrafo para esse final do vídeo. A ilusão do sistema econômico, da economia capitalista, não existe economia capitalista, não existe oikonomos no capitalismo, entende? Porque não há administração da casa, do lar, da terra, realmente. O que há é a ilusão de um oikonomos, entende? De que eles administram alguma coisa. É um fracasso, exceto para 0,00001% que lucram realmente com o sistema ímpio capitalista. Ou seja, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, os esquizorrentistas, os desgovernantes, enfim, a burguesia, que muda através da queda da mesma. Ou seja, a ilusão da economia capitalista, entre aspas, é um fracasso, exceto para a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, o topo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que eu digo, que muda através da queda da mesma, ou seja, a queda da mesma é a todo momento, porque a queda do capitalismo é gerada a todo momento. Já é falada pelo Cristo desde há 2000 anos atrás. E da conscientização da base dentro de cada estrutura. Quanto mais se conscientiza a base, ou seja, a estrutura da classe trabalhadora, os que realmente trabalham, que emanam, criam forma e materializam a essência, o povo de Deus, devemos trazer a democracia onde todos os trabalhadores juntos decidam todo o processo de produção, sem mais donos, mesa diretora, acionistas, esquizorrentistas, banqueiros e etc. Entende? É trazer a produção para o trabalhador. Isso que é realmente a socialização dos meios de produção, o socialismo, entende? É acabar com o patronato, sabe? E quem defende patronato, quem é capitalista, é sacerdote de Mamon, entende? É genocida, é parte da quadrilha ímpia de vândalos genocidas. E é necessário frisar isso a todos. Eu fico por aqui, peço para que se inscreva no canal. Se realmente curtiu o vídeo, curta o vídeo. A gente tem um Patreon e apoia-se logo embaixo e até mais.